De fato, queridos irmãos e irmãs, é preciso que estejamos sempre em alerta máximo quando se trata de coisas que fogem do nosso conhecimento humano. Nesse vídeo, nós iremos reagir ao que o pastor Lamartine Pozella fala do mundo espiritual, que é muito mais profundo e misterioso do que a gente imagina. Queridos, nos deem o prazer da sua companhia até o final do vídeo. Preste bastante atenção em tudo que você vai ver e ouvir. Tire as suas conclusões e compartilhem conosco a sua opinião. Os querubins e os serafins são seres celestiais que assistem no trono de Deus. Por exemplo, quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins com espadas desembainhadas, proibindo que o homem voltasse para o Éden para não ter acesso à árvore da vida e aí ficar perpetuamente... Então são anjos poderosíssimos. Poderosíssimos. Serafins também. No Apocalipse a gente vê os seres viventes, entendeu? Que fala que tem 6 asas, vários olhos. É uma descrição parecida com os serafins de Ezequiel também. Sei. Então, assim, o que a gente... Essa visão que a gente tem de anjo de quadro não tem nada a ver com o que a Bíblia... Não. Por isso que fala que é meio assustador. Quem olha para um anjo assim, de repente, pode até se assustar, né? Mas quando eles se manifestam, por exemplo, no mundo físico, eles parecem homens. Para não assustar. Quando, por exemplo, Abraão está lá meio-dia sentadinho na sua tenda, chegam 3 anjos. Um deles é Jesus, que não é anjo, né? Jesus é o próprio Filho de Deus. Olha só. Mas no Velho Testamento, como é que você sabe quem é Jesus e quem é um anjo? Porque ele tem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, Malach Yahweh, é Jesus. O anjo do Senhor é Jesus? É chamada uma cristofania ou uma teofania, que é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. O Cristo, antes de encarnar na carne, ele já aparecia, então? Já aparecia. Ele, por exemplo, ele recebe adoração, porque na Bíblia somente Deus recebe adoração. E quando é o anjo do Senhor, ele recebe adoração. Por exemplo, Josué, um dia antes dele entrar em Jericó para a batalha que iria, ser a mais épica de todos os tempos... O que o pastor Lamartine fala nesse vídeo a respeito do mundo espiritual é muito forte, queridos. Ele faz revelações profundas. Ele encontra um camarada poderoso, uma espada desembainhada, e Josué percebe que ele é um ser celestial, e ele pergunta: você é um dos nossos ou é dos exércitos do inimigo? Isso quer dizer o quê? Se é inimigo ou é amigo? Dessa parte espiritual. Mas ele manifestou, ele viu, ele tá vendo, como se fosse um homem mesmo. E ele disse: eu sou o capitão dos exércitos do Altíssimo. Tira a sandália dos seus pés. Uau. Do mesmo jeito que a palavra veio lá na sarça ardente. Aí ele... Que tá pisando em solo sagrado. Ele adorou e o anjo do Senhor recebeu a adoração. Então ali é Cristo. Mas tem alguns trechos que falam para não adorar porque eu sou um anjo, né? O anjo fala: não me adore, eu sou um servo, sou um mensageiro, como você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nós diríamos assim, que existe uma hierarquia de poder, mas Satanás está acima. Se você pegar no mano a mano, Satanás é maior do que Miguel, que é o maior arcanjo. Eu achei que arcanjo era o mais... Então, eles são arcanjos e principados, teoricamente, eles estão no mesmo nível. Valente. Um querubim está acima. É que ele não é um querubim, ele é o querubim. Exatamente. É o único. E lá na carta de Judas, não é os Iscariotes, é o Judas que escreveu a carta de Judas, lá diz que Satanás estava contendendo com Miguel pelo corpo de Moisés. Verdade, estavam brigando, lutando, né? E aí diz que Miguel não ousou
dizer um juízo difamatório contra ele. Disse: o Senhor te repreenda. Ele não enfrentou o Satanás na sua própria força. Ele é como se a gente falasse hoje: em nome de Jesus, sai. Ele usou Jesus. Ele usou o nome do superior dele. Nossa. Queridos irmãos e irmãs, continuem acompanhando o vídeo até o final. Realmente é de arrepiar o que o pastor Lamartine Pozella fala a respeito do mundo sobrenatural. E no fim, compartilhem conosco a sua opinião. Quando Lúcifer entrou em guerra com Deus, houve um cataclisma. O Lúcifer era tão extraordinário que ele tinha... o sumo sacerdote tem um peitoral com 12 pedras. Essas 12 pedras estão nos fundamentos da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que vai descer do céu, ela tem 12 fundamentos que são as mesmas pedras do sumo sacerdote, do peitoral. Lúcifer, das 12, tinha 9. Fala que ele estava no meio das pedras afogueadas quando Deus foi criando. Aí alguém pergunta: por que Deus não deu as 12? Porque sabia que ele ia cair. Ah, é? Falou: vou te dar, encher tua bola, mas não tudo. Não vai ser tudo. Você acha que Lúcifer fazia parte do plano de Deus também, como um antagonismo ao bem, à fé, ou não? Essa é uma super pergunta. Porque se ele sabe tudo... Por que ele criou Lúcifer? Eu gosto de uma resposta, embora eu entenda que não é... E não é heresia também a gente se fazer essas perguntas, imagino eu, né? Não, eu acho que essas perguntas são necessárias, porque essa é a dúvida das pessoas, né? Não existe, Vilela, amor verdadeiro sem liberdade. Isso eu concordo. Eu imagino um filho seu que tem uma obediência total e o que você fala é lei. Eu penso que se Deus fizesse todo mundo amá-lo e aceitá-lo, sem a possibilidade de a liberdade de dizer não quero, ele nunca se sentia amado. Realmente, o contexto espiritual é muito profundo. O inimigo de nossas vidas tinha uma relevância muito grande em todo o cenário. Porém, ainda não era o suficiente para ele toda a relevância que tinha. Ele queria mais. Deus, ele quer muito ter um relacionamento de amor. Então, todos os seres que ele criou, ainda que soubesse, ele criou, porque dentre esses muitos permaneceram. Os anjos tinham livre-arbítrio? Total, Tanto que... escolheram. Total. O livre-arbítrio é um pressuposto do amor. É a escolha. Eu quero te servir. E Lúcifer, ele era perfeito não só nos seus caminhos. Ele era belo, ele era lindo. Ele era chamado de estrela da manhã. Sim. Então ele era o mais importante dos anjos. Ele liderava a adoração no céu. Deus até o momento que ele falou: por que eu vou dar uma adoração para ele? Olha como eu sou o cara. Deus sabia que aquilo poderia acontecer? Poderia não, que ia. Que ia? Que ia. E mesmo assim... Sabe o que é a onisciência de Deus? Eu tenho dificuldade de entender. Deus sabe o que vai ser, Deus sabe o que seria. De todas as alternativas... Por exemplo, Adão escolheu pecar, não escolheu? Deus sabe, até o final dos tempos, a história do homem com Adão pecando, e ele sabe realmente como seria se o homem não pecasse. O que é uma hipótese para nós é verdade para ele. Entendi. Quando você falou do nome de Deus, eu sou o que sou, eu sou o que era, a eternidade faz com que Deus saiba de tudo antes dele dizer: haja luz. Ele vem para ser o juiz na segunda vinda. Na primeira, ele é o cordeiro. Na segunda, ele é o leão. É interessante porque quando João tem a visão do Apocalipse, no capítulo 5, ele vê Deus com um rolo selado, com 7 selos.
E ele ouve uma voz dizendo: quem é digno de abrir os selos? E houve um silêncio, porque ninguém era digno. João começa a chorar, porque ele fala: ninguém foi encontrado digno. Aí ele ouve uma voz dizendo: não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, é digno de abrir os livros. E aí ele vê, entrando na sala do trono, Jesus como cordeiro, ensanguentado nas suas roupas, tomar o livro da mão de Deus e começar a abrir os selos. Isso significa que o papel de Cristo é tanto de cordeiro quanto de leão. Ele é de cordeiro porque ele é aquele que morre para tirar os pecados, mas ele é de leão porque ele vem para julgar a terra. Então, se na primeira vez ele veio para dar oportunidade das pessoas se arrependerem, na segunda vez, quando ele vier, ele vem para estabelecer o juízo. Então aí, meu querido, aí não vai ter para ninguém. Aí quem o aceitou vai entrar no gozo, na presença dele na eternidade. Quem não aceitou vai ser lançado no lago de fogo eternamente. Muita gente me pergunta: quem é o anticristo? Olha quem está propondo acordo de paz. Porque vai haver uma dupla ali. É o anticristo e o falso profeta. Anticristo e falso profeta. O falso profeta aparece antes? Não. O falso profeta vai ser um líder religioso mundial. Tá. Que vai ter um discurso de unidade entre as religiões. Um discurso bom. Bom, vamos fazer paz e vamos juntar. Tá. Você sabe que lá em Dubai estão fazendo um lugar onde vai ter uma mesquita, uma igreja cristã e uma... É. Existe o chamado Crislã, que é o cristianismo e o Islã juntos, e mais o judaísmo. Tá. Esse acordo de paz é que vai ser proposto pelo anticristo, porque ele vem num primeiro momento como um homem de paz, um unificador, pacificador. Só que ele não é um líder religioso, ele é um líder político. Ah, é? É. Na minha opinião, ele é um cara que vai ser, não pode ser levantado um cara, pela ONU. Pensando nos dias de hoje, um cara de uma grande mega corporação. Não. Pode ser um poder econômico muito grande. Total. Tem alguns aí que tem muita possibilidade de ser. Mas ele certamente não será um religioso. O religioso vai ser o falso profeta. O falso profeta, porque ele é um profeta. Ele é alguém que vem, inclusive ele é visto com 2 chifres, né, como um cordeiro. Então ele vai ter aparência de cordeiro, de bom, mas na verdade ele vai ser aquele que vai apontar para o anticristo e dizer: ele é o Messias. E ele sabe do que ele está fazendo? Sabe, total. Agora, essa semana, a última grande tribulação, ela começa com paz. Tá. Na hora que eles fazem... Mas não tem também, desculpa interromper, não tem também o Templo de Salomão? Sim, então eu vou chegar lá. É depois? Tá, então começa com a paz. Então, começa com a paz, e um dos aspectos que serão assinados no acordo é que Israel vai poder reconstruir o templo lá no Monte Moriá. Entendeu? Por quê? Qual que vai ser o argumento? O judeu adora na sexta, né? O Shabat começa na sexta. Não, desculpe, o muçulmano é durante a sexta. O Shabat do judeu começa na sexta, depois das 18 horas, e vai até o sábado. O Shabat é do judeu. E domingo da igreja. Certo. Então, o templo vai ser reconstruído. E o que o povo palestino, os muçulmanos vão ter em troca? Por exemplo, a Palestina vai ser reconstruída, eles vai derrubar os muros, vão fazer estradas, vai ser uma paz que o mundo vai aplaudir, vai falar: acabou essa guerra. Só que a Bíblia diz que na metade dos 7 anos ele vai quebrar o acordo. E lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia diz que ele vai entrar nos santos dos santos, ostentando-se como se fosse Deus.
Ora, para ele entrar no Santos dos Santos, o templo de Salomão tem que ter sido reconstruído. Então, por Onde isso... seria esse templo? Não é onde no Monte Moriá. Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.